Bem-vindos ao avanço do capítulo 86 da novela Marcados pelo Passado. Firat simplesmente está muito assustado porque sabe que Devran já conhece toda a verdade e que já não pode esconder o que fez. Devran, por sua vez, tenta pressioná-lo para saber por que chegou a fazer tudo aquilo e por que queria matá-lo. Firat então começa a explicar que durante todos esses anos se sentiu rejeitado e afastado, que o expulsaram da família e que a única coisa que queria era pertencer a alguém, ter um lugar e sentir que tinha esse direito. Segundo Firat, sempre o ignoraram e ele nunca conseguiu se sentir realmente parte da família. E por essa razão chegou a querer matar Devran. Enquanto Devran continua pressionando, Semu pede que, por favor, solte Firat antes que acabe matando Devran. No entanto, continua pressionando com muita força o pescoço de Firat, enquanto Semu volta a pedir que ele pense em Azize e se lembre do que poderia acontecer. Então, Devran decide soltar Firat e deixa claro que não vai cair nos jogos dele e que, de qualquer maneira, terá que pagar por tudo que fez. Firat consegue se levantar do chão e, em vez de ficar calado, começa a rir enquanto diz a Devran que algum dia deveria pensar em tudo que ele teve que viver e se perguntar como conseguiu assimilar toda a verdade. Devran diz para ele ficar calado e que naquele momento não se importa absolutamente com nada do que Firat possa dizer. No entanto, Firat continua falando e explica que durante todo aquele tempo só tinha querido pertencer à família, e que dói saber que nem sequer pode levantar a mão contra Vajab. Firat então se aproxima de Devran e começa a perguntar quantas vezes ele perdeu na vida e o que sentiu quando soube da verdade. Explica que perdeu muitíssimo, que perdeu alguém que considerava seu pai e que até teve que dormir nos estábulos, algo que para ele foi uma das piores coisas que já viveu. Também se lembra de que perdeu sua mãe e que a mulher que o ajudou a protegê-lo nunca lhe deu aquilo que ele queria. Firat insiste que, para ele, nesta vida tudo sempre esteve contra ele e que nunca pôde ter o que queria. Devran, no entanto, deixa claro para Firat que não foi ele quem destruiu sua vida e que não tem absolutamente nada a ver com tudo o que aconteceu com ele. Devran explica que nem sequer sabia da existência dele e que, apesar disso, Firat tentou incendiar sua casa. Por isso, considera que Firat não é tão inocente quanto pretende fazer parecer. Devran também deixa claro que, faça o que fizer, não permitirá que destrua sua vida nem que continue afetando com tudo o que está fazendo. Então, Devran diz que Deus o castigue e vai embora, deixando Firat parado ali. Firat, ainda afetado por tudo o que acabou de acontecer, diz que não tem culpa de ser irmão dele, que a culpa é de seu pai e que maldito seja por ter herdado aquela família. Firat, simplesmente chorando, entra no veículo e começa a amaldiçoar toda a sua família, descarregando contra eles tudo que carrega dentro de si depois de tudo o que aconteceu. Enquanto permanece perto do veículo, continua afetado pelo que acabou de viver e por tudo que disse a Devran. No entanto, do nada aparece Vajab e Firat olha para ele ao perceber sua presença. Firat está sentado no chão perto do veículo e observa Vajab, enquanto a situação entre os dois fica marcada por tudo que Firat acabou de revelar e pelo conflito que existe com sua família. Azize liga para Devran para perguntar onde ele está, porque simplesmente está muito desesperada e precisa saber o que está acontecendo com ele. Devran tenta tranquilizá-la e diz para que não se preocupe, que já está indo para casa e que apenas saiu para dar uma volta com Semu e Yusuf. Pede novamente que ela fique tranquila e que não se preocupe com ele, tentando fazê-la entender que logo estará de volta. Azize, no entanto, explica que supostamente aquele deveria ser o dia mais feliz de sua vida, mas que está acontecendo exatamente o contrário. Ela sente que não conseguiu aproveitar aquele momento como esperava, porque sempre há pessoas discutindo e as coisas acabam se complicando, por isso já não sabe realmente o que está acontecendo. Devran, enquanto fala com ela pelo telefone, simplesmente sorri e tenta fazê-la se sentir melhor. Diz que, pelo menos, ele está ao lado dela e que isso deveria deixá-la tranquila. Depois ri e volta a dizer para que não se preocupe, que já está indo para casa e que ela simplesmente deve ficar tranquila e aproveitar aquele dia. Devran tenta fazer com que Azize deixe por um momento todas as preocupações de lado e possa aproveitar o que está vivendo ao lado dele. Então, Devran desliga o telefone e fica novamente junto de Semu e Yusuf. Depois que Devran termina a ligação, Semu diz que sua irmã tem razão e que naquela família tudo acaba se transformando em uma briga. Semu considera que já foi demais e que o melhor seria que toda aquela situação pudesse terminar de uma vez, para que possam ficar tranquilos e deixar para trás tantas discussões. Enquanto isso, Yusuf alerta Devran que eles devem ficar muito atentos a Firat e a tudo que ele possa vir a fazer daqui para frente, porque ainda não sabem o que pode acontecer com ele. Devran, no entanto, considera que Firat provavelmente não voltará a se meter com eles e pensa que as coisas podem ter mudado depois de tudo o que aconteceu. Vajab, muito zangado, reclama com Firat por tudo que fez e lembra que, quando ele pediu dinheiro, deu-lhe.
Quando pediu ações do hotel, também as entregou, e chegou até mesmo a dar-lhe seu sobrenome. Vajab não entende por que, depois de ter dado tudo aquilo a ele, Firat teve que destruir toda a sua família e por que decidiu aparecer em suas vidas para atormentá-lo, a ele, ao seu filho e também a Azize. Para Vajab, não faz sentido que Firat tenha recebido tantas coisas e ainda assim, tenha acabado agindo daquela maneira contra eles. No entanto, Firat responde perguntando como ele pode dizer isso, porque durante todos aqueles anos faltou absolutamente tudo a ele e nunca teve aquilo de que precisava. Firat considera que tudo que recebeu não pode ser comparado com o que viveu durante tantos anos e que algumas moedas não podiam solucionar tudo o que havia acontecido. Vajab diz que esperava que ele fosse seu pai, mas que não deve esperar em vão, porque as coisas não serão dessa maneira. Também deixa claro que Firat não pode pretender mudar a situação simplesmente porque agora quer algo dele. Firat, por sua vez, insiste que é seu filho e que é precisamente isso que quer, que Vajab reconheça esse vínculo. No entanto, Vajab mantém sua posição e diz que Firat deve fazer o que ele mandar. Mas Firat não aceita que Vajab pretenda dizer-lhe o que deve fazer. A discussão continua porque Firat quer que seja reconhecido que é seu filho, enquanto Vajab está cansado de tudo o que aconteceu e das consequências que as ações de Firat provocaram. Firat, cada vez mais zangado, diz a Vajab que ele nunca foi um pai para ele, que nunca esteve presente e que, depois de tantos anos de ausência, também não precisa dele agora. Firat deixa claro que não espera nada dele e que pretende tirar tudo o que ele tem, para que Vajab saiba em quem ele pode se transformar como inimigo. Depois de dizer tudo isso, Firat dá as costas e se prepara para ir embora. Nesse momento, Vajab saca uma arma e deixa claro para Firat que ele não vai conseguir absolutamente nada e que não se importa se conta com o apoio de Yavuz, porque isso não lhe interessa nem um pouco. Firat se vira ao ouvir Vajab e fica diante dele. Vajab diz que não pretende lhe dar outra oportunidade, porque considera Firat uma má semente e que deveria pensar muito bem nas coisas antes de continuar. Firat, em vez de se afastar, aproxima-se da arma que Vajab está segurando e acaba ficando diante dela, diretamente na testa. Firat permanece ali, e desafiando Vajab, deixa claro que quer saber se ele realmente é capaz de fazer aquilo que está dizendo e se de verdade seria capaz de apertar o gatilho. Devran chega e se encontra com Azize, mas, ao vê-la, percebe que ela está discutindo com Pivet. Nesse momento, Devran tenta fazer com que Azize não dê atenção ao que está acontecendo e diz a ela que simplesmente não se deixe levar por aquela situação nem permita que tudo aquilo estrague seu dia. No entanto, Azize não consegue entender como Devran pode pedir que ela haja dessa maneira, porque considera que não pode ficar tranquila enquanto Pivet está ali e claramente quer estragar um dia que é muito especial para ela. Azize faz Devran saber que sabe perfeitamente o que está acontecendo e que não pode ignorar que Pivet está tentando afetar aquele momento que deveria ser importante para todos. Devran, ao vê-la tão preocupada com o que está acontecendo, pede que ela pare e que, por favor, não continue pensando nessas coisas. Ele tenta fazê-la entender que não vale a pena ficar concentrada em tudo que Pivet possa dizer ou fazer e que, em vez disso, deve pensar no que é importante para eles naquele momento. Devran lembra que agora eles ficarão juntos e que isso é o que realmente importa, acima de tudo o que possa estar acontecendo ao redor. Para ele, o importante é que Azize não permita que as ações de outras pessoas mudem o que ela sente nem o que está vivendo junto com ele. Azize, no entanto, explica que está muito assustada com tudo o que está acontecendo. Ela sente que constantemente estão insultando-a e que, além disso, ficam lembrando repetidamente que tudo o que acontece é culpa dela. Essa situação a afeta e faz com que tenha medo de que novamente tudo termine mal. Devran tenta tranquilizá-la e pede que ela feche os olhos. Azize os fecha e Devran se aproxima para dizer em seu ouvido que eles ficarão juntos e que simplesmente não deve se preocupar com nada. Depois de dizer isso, Devran dá um forte abraço nela, tentando fazê-la sentir que não está sozinha e que ele permanecerá ao seu lado apesar de tudo o que estiver acontecendo. A grande noite chegou e todos estão muito felizes durante a celebração do casamento de Devran e Azize. No entanto, nesse momento Pivet aparece e começa a demonstrar uma expressão de desagrado, enquanto cumprimenta as pessoas sem saber realmente o que fazer. Apesar de sua atitude, todos os outros continuam aproveitando muito a celebração e estão muito felizes com o que está acontecendo. Em meio a tudo isso também aparece Jamie, que está muito feliz ao ver como a celebração está acontecendo e observa Azize com seu lindo vestido, enquanto todos começam a aplaudi-la. Azize está muito feliz e recebe a alegria das pessoas que estão ali. No entanto, nesse mesmo momento Meriem aparece do nada, querendo acompanhar a festa de Azize, embora, ao observar tudo o que está acontecendo, demonstre estar muito irritada e permaneça olhando para a celebração.
A festa continua e Aziz está dançando enquanto todos os outros também participam e aproveitam a dança árabe. Todos estão muito felizes e começam a aplaudir a apresentação, aproveitando o que está acontecendo. Nesse momento, Jamia se aproxima de Aziz e informa que já é hora. Aziz se levanta da cadeira, mas está muito nervosa e assustada. Então acaba se sentando em outra cadeira. Então Jamia coloca um véu sobre a cabeça dela. Nesse momento Devra aparece e pede a Aziz que se levante da cadeira. Aziz se levanta e o observa, enquanto Devra se aproxima dela e diz que ela está muito bonita. Aziz sorri para ele ao ouvi-lo e os dois acabam se sentando nas cadeiras. Enquanto tudo isso acontece, Merin observa de um lugar escondido tudo o que está acontecendo. Mas Pivete percebe sua presença e diz a Merin que é melhor que ela vá embora. Nesse momento, Zelija aparece com uma bandeja e começa a caminhar ao redor de Aziz e Devra. As mulheres também começam a caminhar, avançando e aproveitando a celebração enquanto tudo continua acontecendo com alegria. No entanto, em meio a esse momento, Aziz tem uma pequena visão na qual vê sua mãe e simplesmente fica feliz ao vê-la. Depois disso, Devran pede que ela não abra aquilo que vão entregar em suas mãos. Aziz continua um pouco nervosa com tudo o que está acontecendo, enquanto Devran tira o véu dela e permanece muito feliz pelo que estão vivendo juntos. Apesar de tudo, Pivete continua fazendo gestos de desagrado e tentando fazer com que seu filho vá embora da festa. Mas nada disso consegue impedir que os outros continuem dançando e aproveitando felizes a celebração. Do nada, Merin aparece novamente, desta vez disposta a fazer mal a Aziz. No entanto, antes que possa fazer isso, Fidan aparece e diz a Merin que vai embora, porque não tem nada para fazer ali. Merin, surpresa com a maneira como Fidan está impedindo-a, pergunta por que ela está impedindo-a e quem ela é para fazer isso. Fidan deixa claro que é irmã de Aziz e que não permitirá que Merin apareça para fazer mal à sua irmã nem que tente estragar a festa. Também a adverte que é melhor que vá embora dali antes que tenha problemas. Depois de enfrentar Merin e deixar claro que não permitirá que ela faça nada contra Aziz, Fidan volta para a festa, onde todos continuam aproveitando e permanecem muito felizes. Merin, muito irritada, volta para seu quarto no hotel e permanece realmente alterada por tudo que acabou de acontecer. Começa a olhar para o quarto onde Devran e Aziz ficarão. Ao pensar nos dois juntos, começa a danificá-lo. Merin começa a quebrar tudo que encontra ali e a destruir o quarto, enquanto repete que precisa fazer alguma coisa rapidamente porque considera que não consegue suportar ver Devran e Aziz juntos. Com essa ideia na cabeça, Merin entra em uma situação de profundo desespero, convencida de que já não quer suportar aquela situação e de que não quer continuar vendo Devra ao lado de Aziz. Enquanto isso, Aziz está um pouco nervosa e pergunta a Fidan se tem algo para beber. Sua irmã diz que vai buscar alguma coisa para ela e pede que se acalme. Aziz tenta permanecer tranquila e começa a observar tudo o que tem ao seu redor, mas continua nervosa por tudo o que está acontecendo. Nesse momento, vê Devran conversando com Pivete. Devra se aproxima de Aziz e pergunta o que ela acabou de ouvir e por que levou Merin ao jardim de chá. No entanto, Devra explica que as coisas não são como ela pensa e que, naquela ocasião, ele levou Merin ao hospital. Aziz fica irritada ao ouvir aquilo e pede a Devran que explique o que realmente aconteceu. Então Devra a leva para um lugar afastado da festa para poder explicar a situação. Enquanto Devra e Aziz conversam à parte, Merin permanece chorando no quarto onde eles ficarão. Nesse momento, ouve que Devran e Aziz estão chegando. Então tenta se levantar e sair do quarto para evitar que eles percebam que ela está ali. No entanto, Merin acaba se escondendo e, de onde está, percebe que Devra e Aziz estão discutindo fortemente. A discussão entre eles começa a ficar cada vez mais intensa, até que Aziz reclama com Devran por tudo o que está acontecendo e pergunta o que terá que suportar mais adiante. Devran também começa a gritar com ela e os dois continuam brigando cada vez mais. Enquanto Devran diz que ela vai ficar louca por tudo o que está fazendo e pergunta o que está passando pela cabeça dela. Aziz deixa claro que não confia absolutamente em Devran e que tudo o que está acontecendo faz com que desconfie dele. Devran, ao vê-la daquela maneira, segura seu braço e explica que as coisas não são como ela pensa e que simplesmente não pode ser daquela maneira. Depois de toda a discussão, Devran e Aziz acabam se beijando e entram no quarto. Merin, que esteve escondida observando tudo o que acontece, percebe que sente que perdeu absolutamente tudo ao ver Devran e Aziz juntos novamente. Ao observá-los, começa a chorar e sente que já não sabe o que fazer. Por isso, decide ligar para sua avó e pede que, por favor, lhe dê sua bênção, porque já não quer continuar vivendo daquela maneira. Sua avó tenta detê-la pelo telefone e pede que pare, mas Merin permanece em uma situação de extremo desespero, sentindo que não quer continuar daquela forma.
Tudo está ficando ainda mais complicado enquanto Yavuz permanece sentado em um lugar afastado. Nesse momento, alguém aparece em um veículo e Yavuz aponta sua arma para ele. O homem explica que simplesmente veio entregar alguma coisa. Então mostra um pequeno cofre e Yavuz observa enquanto ele o abre. Ao ver o que há dentro, Yavuz fica completamente impactado e começa a gritar, muito irritado, o nome de Firak. Enquanto tudo isso acontece, Meren continua caminhando completamente desesperada, sentindo que não consegue suportar a situação porque não pode estar com Devra. Nesse estado de desespero, Meren chega até uma área elevada do edifício do hotel, enquanto sua situação continua se tornando cada vez mais grave.